Olá, você que está ligado no Portal da Cidade. Seja bem-vindo ao nosso Portalcast. Esse é o nosso segundo episódio, nosso segundo podcast. E hoje vamos fazer uma imersão no mundo do vinho. E para isso vamos receber aqui um expert no assunto. Tá? O nosso convidado é o Eli Evangelista Júnior, sommelier profissional, e vai falar um pouco aqui para nós o que é esse mundo do vinho. Seja bem-vindo, Elizinho. Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né, para tratar de um assunto tão prazeroso e vasto, né, que é o mundo do vinho, porque a história do vinho, ela se confunde com a história da humanidade, porque o vinho é a segunda bebida mais velha depois da água. Então, isso aí, a gente tem muito conteúdo aí para estar compartilhando com vocês e tem muito conteúdo ainda que a gente nem imagina, mas que no futuro breve a gente pode trazer mais para vocês aí. Eu já ouvi falar que o Noé foi o primeiro enólogo, é verdade? Porque dizem diz a história, né? Conta que na Arca de Noé teve vinhas também, né? Tinha mudas de uva dentro da Arca de Noé. Então ele proporcionou essa vitinicultura aí também, segundo a Bíblia. Aproveitando, então, como que são esses termos no vinho? Viticultura, enólogo, sommelier? Esclarece isso para a gente. Isso aí tem uma vasta nomenclatura, né, voltada ao mundo do vinho. Então, a gente procura também, a gente chama também de vocabulário do vinho. São termos, né, corriqueiros no mundo do vinho, mas que determinam muito as questões de produção, os profissionais que trabalham no mundo do vinho, e tem uma forma bem interessante de você definir quais são os profissionais do mundo do vinho, que é a seguinte: o produtor é quem cultiva a uva, né, e produz também o vinho. E você tem o enólogo, que é o profissional responsável por transformar a uva em vinho. E o enófilo é aquela pessoa, como nós, né, que gostamos de vinho, degustamos vinho e estudamos sobre vinho. E tem o sommelier, que trata do vinho a partir dele pronto, entendeu? O vinho já está pronto, então o sommelier vai cuidar da harmonização, do serviço, né, da parte comercial do vinho também. Então, para você não confundir sommelier, enófilo com enólogo, o enófilo, diante de uma decisão, ele toma um vinho. E o enólogo, diante de um vinho, ele toma uma decisão. Ah, perfeito. Entendeu? Porque o enófilo, para ajudar a decisão, ele toma um vinho. Mas me fala primeiro aí, antes da gente entrar especificamente nesse mundo aí do vinho, me fala dessa formação sua. Como é que você chegou a esse conhecimento todo aí na área Da enologia. Da vinicultura? Me fala um pouco aí dessa formação sua, como é que é? Sim. Por exemplo, eu tenho a formação de administrador de empresas e sou formado também em administração financeira pela Unileste. Mas a minha história, né, de trabalho, tudo já vem uma longa data, antes disso até, com a minha mãe. A minha mãe, ela foi representante da Almaden, que foi a primeira vinícola do Brasil a produzir vinhos finos, que antigamente o Brasil produzia mais vinhos de mesa, né, que são vinhos feitos com uvas Vite Lambrusco, que são uvas, eu vou falar isso mais na frente, são uvas que a gente chupa, mas que conseguimos produzir vinhos delas também. E você também já teve essa experiência um pouquinho. Bem interessante. Então, a minha mãe, ela foi a primeira representante mulher do estado de Minas Gerais. Isso me orgulha muito. Então, como eu já disse, ela é representante do vinho Almaden. Então, isso aí foi em 1986. Então, desde lá, a gente está inserido nesse mundo. E ela já tinha um local de venda? A gente tinha uma boutique, né? Tinha uma boutique de carne, tinha a antiga Alimenta, e uma loja de comidas congeladas, que era um centro comercial do Cariru. Entendeu? Então, isso em 1986. E atrelado a isso, a gente entrou nessa questão no mundo do vinho. Então, a gente era representante da vinha Almaden para todo o interior de Minas.
Então, assim, minha mãe chegava a viajar 10 mil quilômetros num mês, entendeu? Levando. Então, ela foi a precursora, né, podemos dizer assim, dos vinhos finos no estado de Minas Gerais. Certo. Introduziu em grandes redes, introduziu no Martins, introduziu em grandes redes aqui na região, na Consul. E a sua empresa é a Grampian Delicatessen, que está aqui em Patinga já tem quantos anos? Com o nome Grampian, ela já está aqui desde 1994, mas que a gente já está nessa trajetória desde 86. Com o nome Grampian. Com o nome Grampian. É isso aí. E nesse mundo aí, eu fico muito feliz, né, que no decorrer dessa formação minha de sommelier, a Almaden foi citada como a primeira vinícola a produzir vinhos finos no Brasil, que foi lá na Campanha Gaúcha, que é na divisa com o Uruguai ali, tudo mais para o sul do Rio Grande do Sul, né? Para a Serra Gaúcha fica mais para cima um pouco, né? Perto de Porto Alegre ali e tal, que é a Serra Gaúcha, que é onde tem grandes produtores de vinho e tal. E tem essa região da Campanha também, que está produzindo bons vinhos também. Campanha está uma região assim, com excelentes vinhos, sim, né? Sim, vinhos premiados hoje. Sim, são vinhos excelentes, e assim. E aqui aquela questão, a gente vai conversar também sobre a questão de terroir, né? São terroirs diferentes que produzem bons vinhos, cada um com a sua característica. Então, e também a Vinícola Salton, que é uma empresa que eu represento também, a gente trabalha com ela também na Grampian, ela foi a primeira vinícola a se instalar no Brasil, produzindo vinho, e que perdura até hoje. Ela está com 111 anos. 111 anos. E empresa familiar. Ela não deixou de ser familiar e está sempre, apesar de ser um SA, mas é uma empresa familiar que respeita essas características de produção de vinho. É bem interessante. E como que veio essa formação em sommelier? Pois é, aí o que acontece? Então, eu já vinha nessa trajetória com vinho há 30 anos. Só que como a gente não... Eu estava no interior, a gente trabalha muito em Patinga, no interior, a gente não tinha como deslocar, e o serviço é bem intenso, não tinha como deslocar para fazer o curso em Belo Horizonte e outras capitais. Com a chegada da pandemia, que facilitou esses cursos online, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de fazer, e antigamente eu tinha formação de administrador de empresa e administrador financeiro. Hoje eu sou sommelier. Hoje eu sou só sommelier, é isso aí. Então, por que isso? Essa paixão, né, pela vitivinicultura? Porque eu lembro muito da minha irmã, da Elivane, né, saudosa Elivane, que infelizmente não está conosco mais. Que ela sempre falava assim, conhecimento é uma coisa que tem que ser compartilhada. E a coisa que eu mais gosto de compartilhar é esse papo de vinho que nós estamos tendo aqui. Então, eu assumi mesmo a profissão de sommelier justamente para estar compartilhando e levando essa informação, essas técnicas para os consumidores, para as pessoas que têm interesse de entrar nesse mundo que é espetacular. E eu te acompanho lá no seu Instagram e tem todo vídeo que você faz tem uma introdução. O Boa Taça. Boa Taça. Isso. Então, não é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Taça. Foi um jargão, né, que eu criei, eu mesmo criei e tal, que até teve um evento no final de ano, eu falei assim, que Deus coloque nas suas taças, né, amor, paixão, coragem, para você irem trilhar seu caminho. Então, essa Boa Taça é tudo que a gente consome, é tudo que a gente consome de bom que vai nos ajudar a trilhar nosso caminho. Isso, é bem interessante. Uma mensagem maior aí por trás do Boa Taça. Isso aí. Isso mesmo. Bom, nesse mundo do vinho, vamos falar aí, o que nós temos de tipos de vinho, tipos de uva. Vamos começar aí, vinho tinto, vinho rosé. Nós estamos aqui numa conversa que a gente acha que tem que ampliar esse leque aí, porque nós temos público aqui para todo o conhecimento. Tem gente que está nos assistindo que não conhece quase nada de vinho e tem profundos conhecedores. Então, assim, é bem interessante isso. E, na verdade, são 5 tipos de vinho. Que, às vezes,
alguma literatura, trabalha outros tipos, tipo assim, com subtítulos e tal, mas, na verdade, são 9 tipos. Tá? Você tem o vinho tinto, você tem o vinho branco, você tem o vinho rosé, você tem o vinho fortificado e você tem o vinho espumante. Tá certo? Os vinhos que não passam, não são fortificados, não são espumantes, porque o espumante também é um vinho. Então, é o espumante, não há espumante. O vinho espumante. Então, os vinhos que não são fortificados e não são espumantes, então se recebe o nome de vinhos tranquilos. Às vezes, falando assim, às vezes está na literatura, você está lendo alguma coisa, é um vinho tranquilo. Entendeu? É um vinho que não tem gás e um vinho que não é fortificado. Tá certo? Então, tem essas coisas. E eles se diferenciam através do modo de produção. Tá? Os vinhos tintos são vinificados com as cascas. Né? Porque a cor do vinho, ele vem das cascas. Aquela cor, né, vinho mesmo, propriamente dita, da cor, vem das cascas. O vinho branco, ele é vinificado sem as cascas. Então, você pode fazer vinhos brancos de uvas tintas. A Pinot Noir, por exemplo, é um exemplo disso, porque ela se produz, ela está presente na maioria dos champanhes franceses, né, com a Pinot Noir, porém produz sem a casca, então produz espumantes brancos e vinhos brancos também. Entendi. Já o vinho branco vinificado com as cascas, aí já recebe uma outra denominação, que é o vinho laranja, que eu vou falar uma relação também entre vinho laranja e vinho verde, que é bem interessante. Então, o vinho laranja, porque ele tem, como ele é vinificado com as cascas, então ele tem um tom mais alaranjado. Já o vinho branco tem um tom mais palha, mais âmbar, né? O vinho branco. E essa questão, puxando aqui da cor do vinho laranja, e o vinho verde, não é pela cor, né? O vinho verde, ele tem a denominação de vinho verde, porque a região que ele é produzido chama região de verde. E ele não é nada ele verde. Não tem nada verde. Você pode ter vinho de verde branco, você pode ter vinho verde tinto, você pode ter espumante da região de verde. Então, é bom falar isso aqui, que muita gente confunde, porque o vinho é verde. Não, porque a região dele chama verde. Ele é português, em Portugal. Ele é português. A região de verde, ela fica ali ao norte de Portugal, faz divisa entre o Douro, a Espanha e o Oceano Atlântico. E ela chama região verde porque a vegetação ela destoa de toda a vegetação de Portugal, que é um clima mais árido. E lá nessa região de verde é um clima, uma floresta atlântica. Então ela tem uma coloração mais verde. Tá. Por isso é uma região de verde. E a região de verde, ela tem uma conotação bem interessante, porque foi, se não me engano, a primeira ou a segunda denominação de origem a ser registrada. Primeira ou a segunda. Que a gente vai falar também a questão da denominação de origem, né? Então, essa região de verde é muito importante para o mundo do vinho, que foi uma das primeiras, vem no rótulo a DOC, que é a denominação de origem controlada. Tá. Isso é uma região onde produz região determinada, é uma região pré-determinada, que vem no Brasil nós chamamos de DO, né, que é a denominação de origem. Em Portugal a gente chama de DOC, por isso vem DOC, né, denominação de origem controlada. Na Itália eles chamam de denominação de origem controlada e garantida, que é DOCG. Na França chama de AOCs, mas que na verdade quer dizer a mesma coisa. São regiões que os produtores se unem e determinam regras de produção que tem que ser seguida para você chegar àquela qualidade de produto com as... Nessas regiões, então, é garantido que vai existir uma qualidade ali naqueles vinhos que têm essa origem controlada, então. Sim. O consumidor que vai comprar um vinho DOC, já tem alguma coisa ali de garantia de qualidade. Isso é importante a gente ressaltar o seguinte, a DOC, ela quer dizer que o seu vinho é daquela região, né, vai ter a chancela de região, desde que você produza dentro dos critérios necessários para produzir o vinho, exigidos, né, para produzir vinho naquela região. Porém, a questão de qualidade vem do produtor, entendeu? Você pode ter um vinho DOC, às vezes, que um vinho sem ser a denominação de origem,
vai ter uma qualidade superior a ele, entendeu? Essa aí, a denominação de origem quer dizer que o vinho ele vem daquela região, respeitando os modos de produção daquela região, tá certo? Por que eu falo qualidade assim? Porque às vezes você pode ter um vinho com uma qualidade excepcional, sem necessariamente ter a denominação de origem, né? Entendeu? Então, assim, você vai ter uma produção respeitando aquelas normas, mas isso não garante que o seu vinho vai ter uma qualidade superior a um outro que não seguiu as regras determinadas. E falando já nessas regiões, aproveitando a gente já está no tinto, tem tipos de uvas específicos por região? Como é que é essa questão da uva? Isso é bem interessante. A questão da uva, né? Porque assim o velho mundo ele está um pouco, ele esteve um pouco mais à frente, né? Do que o novo mundo, porque eles vinham produzindo vinhos há mais de 1000 anos, entendeu? Nós somos o velho mundo, o velho continente, tá certo? E como é que era essa produção de vinhos? Era erro e acerto. Entendeu? Então, eles iam plantam uma uva aqui, essa uva aqui deu certo. Aí, eles não tinham, né, câmara fria, eles não tinham, era os monges, né? Produção artesanal. Artesanal, e reacerto. Esse vinho aqui, nessa encosta, ficou melhor do que aqui no plano. Essa outra uva aqui adaptou melhor mais no topo da colina. Entendeu? Então, essas questões de identificação ao longo do ano que fez você determinar a questão do terroir. Certo? E terroir, o que é o terroir? Terroir são as condições climáticas, geográficas, quantidade de chuva, quantidade de sol, biológicas, dentro de uma porção de terra com uma intervenção humana. Se não tiver intervenção humana, então não tem terroir. Por quê? Não tinha esses estudos, esses registros que os monges registravam, né? Esse pedaço aqui está dando melhor vinho, essa uva aqui se adapta melhor lá, entendeu? Nesse terreno. Então, essa questão do terroir, do tipo de uva, vem desde há 1000 anos atrás aí na produção de vinho. Entendeu? Então, o terroir ele pode-se dizer que se restringe a uma micro-região. Cada um pode ter um terroir diferente. O terroir é a alma do vinho, mas você tem dentro do terroir, você pode ter micros características, que a gente chama de micro-terroir, são pequenas características que vão interferir na produção do vinho, na qualidade do vinho. Entendeu? Então, assim, são muitos detalhes. Nesse curso, né, eu acho que tem um professor meu bem interessante, falou assim, ó, Deus está nos detalhes, e o diabo também. Então, os detalhes é que fazem a diferença, entendeu? Então, às vezes você tem uma porção de terra que coisa de metros, esse metro, dentro desse pedaço de terra aqui, produzia uma uva de qualidade superior àquele que está do lado, entendeu? Então, essas nuances e tal que fomenta, que traz essa paixão pelo vinho, essas peculiaridades. Tem, assim, no geral, uma uva que é melhor do que outra? No geral, em vinhos, para vinho tinto, vamos pegar tinto, depois a gente fala um pouco do branco. Ou vai por região? Tem uvas, por exemplo, eu vou citar um exemplo, nós já conversamos sobre isso, que é a questão da dupla poda, né, que é uma técnica sendo utilizada muito em Minas Gerais. As uvas que mais se adaptaram a esse método é a Syrah e a Uni Blanc. Entendeu? Outras uvas foram testadas e tal, mas que deu mais certo é a Syrah e a Uni Blanc para essa técnica, né? Que hoje no Brasil dupla poda. Utilizada aqui no Sudeste. Isso. Hoje, com essa técnica, o Brasil está produzindo excelentes vinhos, e que a gente vai poder plantar, cultivar uva em todo o território nacional. Entendeu? Hoje a gente cultiva vinho no Nordeste, no Vale do São Francisco, entendeu? Em Minas Gerais, nós estamos produzindo bons vinhos. O Brasil teve uma evolução muito grande, né? Aí na viticultura.
Teve. E acho que nos últimos, talvez, 10, 15 anos, teve uma evolução na qualidade dos vinhos, né? Sim. Como um todo. E surgiu aí em Minas essa questão da dupla poda aí no início aí da década passada. Isso. Tá? E hoje, não sei se você já deve ter visto, você sabe muito mais que Não, eu, sou claro. nada. Mas um vinho premiado como o melhor do Brasil. Do Brasil. Um vinho produzido na Serra da Canastra, né? Isso É aí. o Sabina. Isso. É um vinho. É um Syrah. É um Syrah. Entendeu? Por causa justamente daquela questão. A uva ela se adaptou a esse processo, a esse método. Entendeu? Eu sou apaixonado com a uva Syrah também. Entendeu? Acho. Mas assim, é igual a gente estava conversando ali, eu gosto de vinho bom. Entendeu? Eu gosto de vinho bom. Assim, O que é vinho bom? que eu Você valorizo? deve ouvir lá na loja. Eu quero um vinho bom, me indica um vinho bom. É porque a minha referência é o cuidado, o zelo que o produtor teve para produzir o vinho. Então, eu gosto, não tem preconceito com qualquer tipo de uva e tal. O que me fascina é o produtor, a história do produtor, o legado do produtor, o que ele fez para estar produzindo aquele vinho, o que ele espera que o consumidor, ao consumir o vinho, vai estar sentindo. Então, vinho bom para mim é justamente essa questão, é o cuidado que o produtor tem para produzir esse vinho. E agora, vinho bom, gente, é o vinho que a gente gosta. Entendeu? Quem sou eu para falar que o vinho que o James gosta não é bom, ou quem o James também falar que um vinho que eu gosto não é bom. Isso é muito pessoal. Né? Tem aquela frase até do Bonner, fala, qual que é o melhor vinho para você? O próximo. É o próximo que eu vou beber. Esse é bom. Entendeu? Esse é o bom. Então, e essa questão também, eu acho que pesa essa questão também do Brasil estar produzindo tantos bons vinhos assim, é que a gente está deixando aquela questão de lá, aquele sentimento do vira-lata, né? O que é bom vem de fora. Então, acho que e como a gente está, é importante eu falar isso aqui, como a gente está, eu estou nesse mercado há muito tempo, entendeu? Então, o melhor chocolate era o de fora, o melhor café era o de fora, a melhor cerveja era de fora, entendeu? Hoje, né, a gente tem uma vivência muito grande isso aí, hoje a gente chega nos supermercados e tudo, o produtor de café tem um cafezinho dele lá que leva, esse aqui é café meu, eu selecionei meus grãos, melhores grãos, estou fazendo meu café. Antigamente esses grãos eram exportados e agora ele assume a responsabilidade de estar produzindo o café dele. Nós temos empresas, né, enormes hoje que abraçou a questão do chocolate, fazendo chocolates maravilhosos. Antigamente o chocolate tinha que ser suíço, né, e tal, aquele negócio. E o vinho também está acontecendo isso, entendeu? As pessoas estão investindo muito em tecnologia, entendeu? A Embrapa, o Sebrae, tem uma participação muito grande em relação a esse desenvolvimento da viticultura brasileira, entendeu? E você também, você é um produtor. Ninguém sabe, não. Eu gosto, mas eu estou engatinhando. Isso aí. O James é um produtor de vinho, para quem não sabe. Aí plantou a uva Syrah lá e já está crescendo. Tem um pouquinho no sítio aqui que a gente tem 1 ano e meio. Então, entendeu? E você vê... Tem 1 ano e meio que eu plantei e já deu alguns frutos. Isso. E você vê também, né, que assim, uma brincadeira que o pessoal fala assim, você vai no Rio Grande do Sul lá, você vê muita igreja, né? Você vê muita igreja e tal, e o pessoal da viticultura fala que tem tanta igreja assim, é para eles ficarem orando para a safra ser boa, para não chover na hora, para não ter praga, porque é muito detalhe, tem né, muito velho? Detalhe. Muito detalhe que... A produção, o plantio da uva, ela é um plantio que exige bastante conhecimento, dedicação, tá? Assim como todo o processo, né, de produção do vinho. Então, começa lá no plantio. Na escolha Você sabe, poxa, você cuidar de uma videira é difícil. Eu estou tendo essa experiência. É difícil. Né? Você tem que estar de olho em praga, formiga,
É solo, questão de adubação, de limpeza do solo. Umidade. Umidade, muita chuva é ruim, falta de água é ruim. É. Tem a época que você precisa da água, tem a época que você não quer a água. É isso mesmo. Por causa da umidade, entrar em praga e tal. Então, assim, é cheio de detalhes. Uhum. Né? Então, para você conseguir produzir uma boa uva para vinho, eu imagino, eu tô engateando. Não, mas é bom. Mas eu já tenho essa visão, que é difícil. É difícil você conseguir produzir a uva própria para um vinho fino. Uhum. Tá? E a partir daí, você precisa de boas pessoas para quê? Para vinificar essa uva, né? Bons enólogos, técnicas de vinificação e tudo. É um processo, assim, grande. Mas Você é acha que apaixonante. esse processo todo, que isso contribui? É uma questão que eu queria te perguntar. Para o preço final de um vinho, o que diferencia? Você vai lá na sua loja, você vai no supermercado, né, em qualquer lugar você tem vinhos de custo baixo e vinhos de preço altíssimo. Sim, assim, dá uma diferença. Tem vinho de R$50, R$40, R$30 a garrafa e vinhos de R$5.000 ou até mais. Isso. Uma garrafa. O que diferencia na precificação? Porque acontece, igual a gente estava falando muito sobre a questão da produção do vinho, né? Então, esses modos operantes de produzir o vinho, ele vai diferenciar o vinho, vai desde a escolha do vinhedo, a idade do vinhedo, a produtividade do vinhedo, entendeu? Quanto a produtividade ela é inversamente proporcional à qualidade da uva. Então, às vezes, você tem que fazer as podas e tudo. Você tem a poda seca, você tem a poda, né, que é para tirar folhas e tal, e tem a poda que você vai podar cachos para aquela parreira que ele pede, né, aquela videira, fornecer, às vezes, 4 cachos. Por que isso? Você vai concentrar toda a seiva, toda a energia, né, de produção da uva em 2 ou 3 cachos. Aqueles cachos. Entendeu? Então, vai desde dessa questão da escolha do vinhedo até o tempo de guarda. Entendeu? Há vinhos, né, que eles vão ficar em barril de carvalho durante 6 meses, 1 ano, e vão ficar mais 3 anos na vinícola antes de começar a ir para o mercado. Porque, às vezes, ele não está pronto ainda, esses 3 anos ele não está pronto ainda. Então, isso tudo gera custo. Entendeu? Uma barrica de carvalho, não estou enganado, é coisa de R$10.000, uma barrica de carvalho. 200 litros. 200 litros. Entendeu? Então, assim... E você não usa tanto tempo ela. Você usa até 4 vezes e tudo. Então, assim, tudo na produção do vinho, tudo depende do que você quer, qual produto você quer lá na frente. Então, assim, a produção do vinho, ela é fundamental para a precificação do vinho. Porque a asina, beleza, mas quem paga a conta é o vinho mais comercial. Entendeu? Esses vinhos, eles vão gerar prazeres e tal, e vão ter um valor agregado maior, mas quem paga a conta do vinhedo são os vinhos mais comerciais. Né? Porque o vinho, ele é um bom ser humano, ele tem o ciclo de vida dele. Ele nasce, amadurece, envelhece e começa a perder algumas características. Ele não estraga de uma vez. Então, ele começa a perder algumas características até morrer. Entendeu? Então, os vinhos que a gente consome aí, comercialmente mesmo, que a gente compra aí nas lojas e tudo, é em torno os tintos, em torno dos 4 anos, brancos em torno de 2 anos, 2 a 3 anos. Tinto até de 4 a 6. Entendeu? E agora você tem os vinhos de guarda, aí que entra aquela questão, por que o vinho foi preparado para isso. Então, né, desde da escolha do vinhedo até a sua produção final, passando por barrica. Ou então métodos de produção também. Né? A gente tem vinhos de sobremesa, são vinhos pacificados, onde a uva é desidratada para depois você produzir o vinho. Entendeu? Então, assim, a produção desse vinho ela é menor. Entendeu? E vai ter uma concentração de aroma, de sabores, né, muito maior. Então, são vinhos bem elaborados de acordo com o método de produção, limitados. Você acha que o vinho brasileiro é caro?
Excelente pergunta. O que acontece com o vinho brasileiro? Né? Essa questão de se só o Brasil cobra imposto em cima de vinho. Não. Todo o mundo inteiro tem a sua tributação em cima do vinho. Porém, no Brasil, a diferença, né, dessa questão tributária é que no Brasil o vinho é tributado como bebida alcoólica. E nós acabamos de falar aqui das intempéries, do cuidado com o solo, que depende do clima, que depende do tempo, entendeu? Então, a produção de vinho, ela tem ela é dependente da safra, entendeu? Então, no resto do mundo, eles recebem a tributação de alimentos, próximo de alimentos, entendeu? No Brasil, a gente paga imposto como se fosse um destilado, como se fosse uma cerveja, entendeu? Então, isso encarece. A carga tributária é muito alta. E o que isso faz? Isso pede com que o vinho brasileiro perde um pouco de competitividade, porque a gente poderia vender o nosso vinho mais barato. Se tivesse uma carga tributária menor, entendeu? Mesmo os vinhos importados pagando uma taxa de importação aí, isso, ele sai, às vezes, mais competitivo no preço do que o nacional. Por causa de volume de produção, entendeu? Você compara qualidades semelhantes, né? Exatamente. Eu gosto de fazer uma comparação seguinte, assim. Se eu tiver R$100 no bolso, entendeu? Eu vou comprar um vinho. Eu vou comprar um vinho nacional ou vou comprar um vinho importado? Eu vou comprar um vinho nacional. Porque o vinho nacional, de valor por valor, ele vai entregar mais. Porque, assim, os produtores brasileiros estão com um apego muito grande à tecnologia, à modo de produção, entendeu? Passa por barrica. Às vezes você pega o mesmo vinho. Entendeu? Você pega o mesmo vinho. Você vai olhar a ficha técnica. É importante a gente dar uma olhada na ficha técnica do vinho também. É interessante você ver como foi produzido, se passou por barrica, se não passou, se teve mais contatos com as leveduras, né? Durante um período, que vai dar mais maciez ao vinho. É o modo de produção do vinho mesmo. Então, você vai ver que diferencia, e, às vezes, um vinho brasileiro, ele é muito mais complexo, muito mais rico em qualidade, em modos de produção, do que um outro importado, que é, basicamente, o mesmo preço. Entendeu? Então, a gente tem bons vinhos, a gente poderia explorar isso mais. Como a gente já falou, Minas está bombando. Tá bombando. Minas já está com mais de 80 vinícolas. Sim. Tá? E acontece também... vinho de qualidade, hein? Vinho de qualidade. Não, e agora sim também, acho que esse ano eu vou viajar muito em relação às vinícolas aqui. Nós já conversamos, teve em Diamantina, tem uma vinícola lá que você visitou. Diamantina está com bons vinhos. Tiradentes também, próximo Tiradentes. Tem uma vinícola grande agora em Uberaba, ali entre Uberaba e Uberlândia. Então Puro. E hoje... muito. Na região de Patos de Minas também tem vinícolas. Região de Ouro Preto. Várias vinícolas. É o que eu falei, a gente está com um celeiro muito grande, assim, de produtividade, de amor mesmo. Tem outra coisa que eu estou querendo te perguntar. Falsificação e contrabando em vinho. Como é que é isso? Tem ou não tem? Rapaz, esse negócio é meio polêmico. Vamos lá. O que acontece? Essa questão do contrabando, né, que o pessoal usa muito delicadamente, chama descaminho, tá? Mas eu já chamo mesmo de contrabando. Por quê? Não entra por vias legais no país, entendeu? Então, esses vinhos geralmente são de onde? Argentina? É muita gente, são os vizinhos, mais os vizinhos, né? Chilenos e argentinos. Mais até argentino, porque nós fazemos fronteira com eles, né? Então, tem uma facilidade maior de entrar. Porém, é o seguinte, quando a pessoa traz esse tipo de produto, ele está lesando o próprio brasileiro, entendeu? Porque está entrando vinhas não está entrando por vias normais, não está pagando os tributos necessários, entendeu? Então, ele está tirando dinheiro da escola, está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da coisa, porque ele deixa de pagar os tributos.
infelizmente, eu até coloco na mesma prateleira tanto o cara que faz o contrabando, que traz o vinho por formas ilegais, do cara que consome. Porque na época, né, eu já estou com 52 anos, então eu via muita entrevista, né, Pablo Escobar, Cartel de Medellín e tal, e me marcou muito, foi uma frase do Pablo Escobar, falou assim, eu só sou traficante porque tem alguém para consumir minha droga. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa parar de consumir, o traficante para também. Entendeu? Uhum. Então, se o pessoal começa a perceber que o vinho que eu estou comendo, e sem falar na baixa qualidade. Por que baixa qualidade? Como é que esse vinho chega no Brasil? Você acha que o cara chega, passa pela alfândega, olha, sou gente boa e tal, estou levando vinhos ali, você vai me liberar? Não. Você tem troca de tiro, você tem joga, tem no rio, o cara passa para lá. Então, é a mesma coisa. Eu não posso ficar falando, entendeu? Porque eu tenho o mesmo, eu coloco na mesma prateleira, tanto quem consome o vinho por descaminho, quanto para quem, né, pratica o descaminho. E falsificação existe ou é mais demais, Tem demais, muito, porque assim... O cara põe um rótulo entendeu? de um vinho caro. Você imagina, você põe um rótulo de vinho caro, põe aí um licorzinho ali que vai dar uma maciez no vinho e tal. Você imagina o quanto é difícil você produzir um vinho. Às vezes, um vinho de qualidade, dependendo da safra, não vai sair esse vinho. Aí, vamos fazer esse outro vinho aqui, porque a qualidade da safra não foi boa, não vai produzir esse vinho. Dom Melchor, por exemplo, não vai produzir esse vinho. São produzidos safras específicas. Aí o cara está lá, né? Na pior das hipóteses, vai consumir um vinho de baixa qualidade, porque o vinho foi cozido, veio num porta-malas de um carro, ficou no sol, ficou no container, no esconderijo lá, não sei aonde, para ser comercializado. E isso aí, se for bom, se for coisa, é falsificação mesmo. Você pode pegar um vinho, né, renomado, pega um vinho medíocre, põe lá na garrafa, sei lá, dá uma maquiada lá, põe umas gotinhas lá de Jack Daniels para ter o carvalho, põe uma gotinha lá de licor para dar uma maciez, uns aromas. Na França, foi pego uma vinícola que a própria vinícola estava falsificando champanhe, entendeu? Ficou sabendo porque os funcionários, né, delataram e tal. Aí você não vai ter aqui, entendeu? E eu acho interessante que 2008 o Brasil teve uma queda, né? Uma queda de produção, né? Uma crise um pouco econômica. Então, naquela época, mas antes da crise, a gente estava numa bolha, estava no auge. Então, naquela época, as pessoas chegavam para a gente e falavam, não, eu quero um vinho de melhor qualidade. Então, eu quero vinho desse vinho aqui nesse preço. Comprava vinho pelo preço e pelo rótulo. Aí teve aquela baixa, né, em 2008, que deu aquela a economia vinha crescendo, deu uma sacudida. Então, ia ser uma marolinha. Essa marolinha foi grande. E veio um tsunami. Exatamente. Então, essa mesma pessoa, o que trouxe para ela de bom? Essa mesma pessoa que tomava rótulo, falou assim, não, esse vinho aqui, começou a tomar um vinho com um valor mais baixo, mas que agradava o paladar dele. Então, e o nosso paladar está sempre em evolução. Então, é importante você pensar, o que eu gosto? Qual é o estilo de vinho que eu gosto? E, às vezes, você vai tomar uma rótulo porque o fulano de tal falou que é bom, você vai achar que é bom e você... será que é bom mesmo? Então, acho que a gente tem que aprender a tomar nossas decisões pelo nosso próprio gosto, né? Nossas próprias preferências. Tem alguma dica? Tem algum vinho que geralmente agrada a todos? Por exemplo, alguém chega lá para você, fala, Eli, eu quero presentear uma pessoa, mas eu não sei o gosto dele de vinho, não sei qual que ele... Tem aquele que não tem erro? Não, eu uso um método seguinte. Fulano de tal gosta de determinada marca de vinho. Eu falei, então você vai dar outro. Você vai dar outro tipo completamente diferente, porque se depender dele, ele vai comprar o vinho que ele gosta. Se você presentear com um vinho de uma uva diferente, de um país diferente e tal, você vai estar dando oportunidade para ele degustar um outro produto que, se depender dele, ele não degustaria.
Eu acho que sempre tá inovando. Eu acho que você sempre tem que estar buscando algo novo, né? Então, a gente, por exemplo, na loja, a gente sempre promove lá as pessoas levar vários rótulos. Entendeu? Para quê? Porque cada garrafa é uma história. Então, cada garrafa tem suas qualidades, com as suas características e tal. Então, em vez de você levar, a gente promove isso muito, ao invés de você levar 6 do mesmo vinho, você pode levar do mesmo produtor. Você pode levar o Syrah, o Malbec, o Petit Verdot e tal, e mesmo preço. Mas você vai fazer, você vai montar um vinho e vai degustando. Porque o nosso paladar está sempre em evolução. Eu falo muitas coisas pelas minhas experiências, né? Uma vez eu tomei aquela cerveja Guinness, achava ela amarga e tal, cerveja escura, a gente está acostumado a tomar água de batata, né? Aí achava amarga e tal, até criei a frase, a Guinness o camarada ama ou odeia. Aí depois eu fui tomar ela, uns 2 anos depois, eu falei, nossa, que cerveja leve, que cerveja delicada. Então, assim, a gente está sempre em evolução. Então, até o café mesmo, né? Nós somos servidos um café ali, especial ali. Até o café mesmo, eu não tomo café mais com açúcar. Entendeu? Porque eu comecei a tomar café sem açúcar, hoje eu não consigo beber um café com açúcar, é só sem açúcar, porque aí você vai sentir o amargor, aquele o verdadeiro sabor. Os aromas e tudo. Então, como é que é isso no vinho? Aroma? Você falou aí de... rapaz, aquele negócio, muita gente fala que é frescura, né? Fala que é frescura, que é o trem. Não, aquilo são técnicas, né? Que a nossa profissão, né? Você como produtor de vinho, eu como sommelier, a gente utiliza para que a pessoa tenha a melhor experiência enológica, gastronômica, que você puder tirar naquele momento. Então, essas técnicas, né, de degustação, de sentir o olfato do vinho, até mesmo ao degustar a comida, você vai explorar o máximo daquele momento. Entendeu? Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, é muita frescura, não sei mais o que, tomar um vinho na taça adequada, né? Tomar um vinho na temperatura adequada, tomar um vinho, um prato adequado, isso vai potencializar a sua experiência. É bem simples. É muito amplo o assunto, mas em resumo, tem algum prato que é mais específico para o tinto e um que é mais específico para o branco? Para o espumante? Uma regra geral aí, para vinho tinto, para vinho branco, para espumante, uma regra rosé? Não tem erro, todo mundo vai utilizar e é fácil de utilizar. Que o próprio nome já disse, é uma harmonia. Entendeu? Então, um não pode sobressair ao outro. Entendeu? Você tem que buscar uma harmonia entre o prato e a comida. Se a sua comida for uma comida mais elaborada, né? mais elaborada, mais temperada e tal, você vai usar um vinho com uma complexidade maior. Se a sua comida... Um vinho mais elaborado. Então. Mais elaborado. Né? Então, uma comida mais elaborada, um vinho mais potente. Entendeu? Uma comida mais delicada, não vamos dizer nem simples, delicada. Porque, por exemplo, depois eu vou te citar um exemplo, por exemplo, uma picanha ao molho Malbec e um sashimi. Entendeu? Cada um tem suas características. O sashimi é mais delicado, você tem que colocar na boca e prestar atenção, né? Senão você nem sente o gosto do peixe. E aí, se você for usar um vinho tinto, né, com a comida mais delicada, você nem vai sentir o gosto da comida. O vinho vai atropelar a comida. E, em contrapartida, se você for pegar um risoto de fungo, com lascas de filé e tal, e pegar um vinhozinho branco, entendeu? Você não vai sentir o gosto do vinho. A comida vai atropelar o vinho. Então, sempre você busca esse equilíbrio. Está no mesmo equilíbrio. No mesmo nível ali. Mesmo nível de coisa. Um não pode sobressair ao outro. Entendeu? Aí você tem aquelas coisas, a carne vermelha vai com vinho tinto, né? Peixe vai com vinho branco. O espumante, ele é um coringa. O espumante, ele é um coringa. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui bem interessante. Uma harmonização perfeita entre uma feijoada é um espumante.
Porque a acidez, os vinhos brancos espumantes, ele tem a tendência de ser ter uma acidez mais elevada do que os vinhos tintos, né? Que vão ter mais corpo, um pouco mais de álcool e tal. Mas isso aí dependendo do que o enólogo quer fazer com o vinho dele também, entendeu? Isso aí tudo passa na mão do profissional. Então, porque a acidez do espumante vai contrapor a gordura da feijoada. Ou daquele, tá na moda agora, aquele torresmo de barriga, entendeu? Com espumante é fantástico, uma harmonização perfeita. Um queijo gorgonzola, né? Eu sugiro vocês fazerem a experiência em casa. Pega o queijo gorgonzola e toma com espumante moscatel. Você vai ver que maravilha que vai ficar no paladar. Porque aquele fungo, aquela acidez, né, do queijo e tal, vai contrapor com o doce do moscatel, né, e vai produzir uma sensação extraordinária. O vinho rosé, alguma dica? Um momento, uma ocasião para você estar... O vinho rosé, comidas orientais, entendeu? Comidas leves também, porque, na verdade, o vinho rosé, o que acontece? A gente está falando da produção lá dos vinhos, o que difere, né? O vinho branco, o vinho tinto é vinificado com as uvas, o vinho branco vinificado com as cascas, o vinho branco vinificado sem as cascas, e o vinho rosé inicia-se um processo de vinificação com as cascas, depois é retirado precocemente e continua uma vinificação de branco. Entendeu? Então, o que dá essa coloração ao vinho rosé é esse período que passou com as cascas. Então, ele tem a vantagem dele que ele tem características de branco e um pouco também de características de tinto, um pouco mais de tanino, porque o tanino está presente nas cascas. Uhum. O tanino é aquela questão que vai dar aquele corpo pro vinho, um pouquinho de aquela distingência, que dá, a pessoa fala, dá um pouquinho de adstringência, é o tanino. Então, é um produto também que você vai harmonizar bem com macarrão, com massas brancas, com queijos macios. E uma dica, a maioria dos queijos harmoniza mais com vinhos brancos. A não ser os queijos curados, né? Queijos parmesão, Grand Fromage, vai harmonizar com os tintos também. Mas a maioria dos vinhos brancos, eu sou apaixonado com vinho branco, a maioria dos vinhos brancos vão harmonizar muito bem com os queijos que a gente consome aí no dia a dia. Então é uma dica interessante. Eu sou apaixonado pelo vinho tinto. Não, mas eu também sou, mas vinho tinto todo mundo né? Assim, quem gosta de vinho, gosta de vinho tinto. Mas eu acho muito interessante os aromas, os florais, entendeu? Então, assim, aí voltando àquele tipo de vinho, vamos falar do espumante. O espumante é um vinho né, que teve uma segunda fermentação, pode ser na garrafa ou em recipientes fechados hermeticamente, que foi descoberto por acaso, porque teve uma determinada safra que teve um teor de açúcar mais alto na região na região de Champagne, e tem um teor de açúcar mais alto, então eles fizeram um vinho, engarrafaram e tal, e o vinho teve uma segunda fermentação dentro da garrafa. Então a garrafa começou a estourar, o pessoal achou que era espírito dentro da garrafa naquela época, medieval e tal. Então alguém provou e falou, mas ficou bom, estou sentindo umas agulhadas na língua e tal. Então, descobriu o espumante, né? O método de produção de espumante. Então, o espumante é um vinho que tem uma segunda fermentação, seja na garrafa ou seja em autoclavas fechadas hermeticamente, que essa fermentação vai... Né, a fermentação ela gera, o micro-organismo come açúcar, né, de açúcar, libera gás carbônico e álcool, que é a primeira reação química da história também, foi dada ao vinho também. Porque na própria casca das uvas já tem as leveduras. Entendeu? Então, as leveduras nativas que entram em contato com o açúcar da uva e inicia já um processo de fermentação. Já fermenta ali. Tem uma professora minha que fala assim, fazer vinho é fácil, fazer suco que é difícil. Porque se estourou a baga, a uva tende a entrar em fermentação. Vai fermentar. Então, você tem que controlar isso aí via temperatura e tal, para as leveduras não assumirem. Se fosse, a gente está falando de espumante, se fosse há alguns anos atrás, a gente falaria em champanhe, né?
É. Não, Se entendia que é, champanhe era nome para todos os espumantes, né? todos espumantes. Isso aí é uma briga mundial, assim, né? Porque Não é, né? não, assim, o produto é o mesmo, o produto é espumante. Só que para receber o nome de champanhe, é aquela que a gente falou, a questão das denominações de origem. Para você receber o nome de champanhe, tem que ser produzido na região de Champagne, na França, mas não só produzido na região de Champagne, na França. Tem que seguir as normas, os métodos de produção para atingir esses produtos. Para você ter uma ideia, não é só simplesmente fazer o vinho, fazer o espumante e vão engarrafar, não. Uma das normas que o espumante tem que ficar em 36 meses em contato com as leveduras. Entendeu? Então, e lá é o processo tradicional, que é o processo que a fermentação é feita na própria garrafa. Então, é um processo mais caro ainda. Entendeu? Então, por isso que vem a questão lá dos preços, porque vai somando. Peraí, vai ficar 36 meses aqui eu sem faturar. Entendeu? Então, o preço vai subindo, a qualidade vai aumentando, a história vai aumentando. Ô, Elizinho, esse assunto aqui não acaba, não. Não acaba, não. Nós vamos ter que marcar um segundo podcast. Tá, nós vamos marcar um segundo podcast aí. Vamos marcar, sim. Me dá um recado aí final aí para os amantes do vinho que estão assistindo aqui esse podcast no Portal da Cidade, para a gente finalizar esse assunto. Primeiro é pedir desculpa, não sei se a gente ultrapassou o tempo aí, mas é um assunto. Não tem tempo, não. É um assunto bem interessante, né? E fascinante, né? Que mistura com a história da humanidade, né? Porque tem registro de vinificação, de produção de vinho há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando aí de um assunto que perdura por 7.000 anos. Entendeu? Então, assim, é bem interessante. E eu tenho também lá o Instagram, da Boa Taça, lá que a gente dá algumas dicas de vinho e tal. Qual que é o Instagram? Eli Evangelista Júnior. Aí, sommelier. A gente dá uns toques lá. E agradecer, espero que tenham gostado aí desse assunto. Então, vamos seguir lá o Elizinho, tá? O Eli Evangelista Júnior. E, para quem não segue o Portal da Cidade aí nas nossas redes sociais, vamos acompanhar o Portal da Cidade Patinga. E vamos acompanhando a gente aí no YouTube, no nosso site, porque mais episódios virão aí do Portalcast. Muito obrigado. Obrigado aí, boa tarde. Boa taça.